Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos lá então, né? Fazer a correção da nossa avaliação, a P2, tá? Para o ensino fundamental. Então, começando com o sexto ano, tá? Em Geografia. Assinale a alternativa que contém os dois principais movimentos realizados pelo nosso planeta. A alternativa D, rotação e translação. Quanto tempo dura o movimento de translação da Terra? Alternativa A, 365 dias, que é a volta que dá em torno do Sol. Responda abaixo. O que é latitude e longitude? Latitude é a distância em graus de qualquer ponto do planeta com relação à linha do Equador, tá bom? E longitude é a distância em graus de qualquer ponto do planeta com relação ao meridiano de Greenwich. Quais são os 4 hemisférios do nosso planeta? Então você vai ter dividido, né, pela linha do Equador, o hemisfério sul e o hemisfério norte. E por Greenwich, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Agora a questão de história. Qual dos grupos de hominídeos da cadeia evolutiva é o mais próximo de nós? Ou seja, somos na cadeia evolutiva a evolução direta dos, a alternativa E, Homo sapiens sapiens. Qual período da história corresponde aos nossos dias? A alternativa E, idade contemporânea. Responda. No período paleolítico, que vai de cerca de 500 mil anos atrás até 10 mil anos atrás, o ser humano vivia do nomadismo. O que vem a ser o nomadismo? Bom, os nômades, né, as populações nômades, eram as pessoas que não tinham residência fixa. Tá bom? Elas não formavam, né, uma vila. Elas viviam, né, viajando de região para região, explorando o que tinha, e no momento que acabassem os recursos, elas iam, né, os grupos humanos iam para outras regiões. O que foi a Era do Gelo, que ocorreu entre o final do período paleolítico e terminou no início do período neolítico. Tá? Foi uma época, né, que o eixo do planeta Terra teve, né, um certo desvio, e aí foi um período glacial, ou seja, as temperaturas, né, caíram bastante, tá? Transformando as comunidades humanas que eram nômades naquela época, né, a serem, né, comunidades sedentárias após o fim, né, após o degelo. Tá bom? Bem, vamos então para a prova do sétimo ano matutino, tá? Começando com Geografia. Sobre o Brasil, assinale a alternativa correta. Bem, dentre as alternativas, é apenas uma nação, é apenas um território, é um estado consolidado. É a alternativa C. É um estado consolidado formando uma grande nação com um território definido. 2. A população brasileira sofreu um forte processo de miscigenação, na qual muitas raças foram misturadas. Assinale a alternativa que contém o nome de como é chamada a mistura do negro com o branco na sociedade brasileira. Alternativa C, mulato. Responda abaixo. Quais os principais grupos étnicos que migraram para o Brasil compondo o nosso povo? Então, etnia, raça, você tem muito, tá? Portugueses, espanhóis, italianos, os africanos que vieram como escravos, tá certo? Na realidade eles não imigraram, tá? Os italianos eram escravos, tá bom? Não foi uma migração espontânea, tá? Os japoneses, também tivemos alemães, ucranianos, chineses. Quais os dois grupos étnicos que mais sofrem com preconceito social no Brasil? Os índios e os negros. Sétimo ano matutino de História. O espanhol Miguel de Cervantes escreveu uma obra da qual ele satirizava a cavalaria da época medieval. Com muito humor, né, e crítica consistente, ele escreveu a obra Dom Quixote de la Mancha, alternativa A. Aventureiro português, escritor da famosa obra literária que narrava a viagem de Vasco da Gama para as Índias. Estamos falando de Luís Vaz de Camões, que aqui é a alternativa E. Responda abaixo. Por que o renascimento científico desagradava e muito a Igreja Católica? Porque este viria a derrubar as inverdades ditas pela Igreja Católica até aquele momento. Tá? Ou seja, a ciência se contraporia à fé, tá bom? E desta forma esta perderia, né, fiéis e crédito. O que é o heliocentrismo de Nicolau Copérnico, mais tarde defendido com afinco por Galileu Galilei, até o momento de renunciar a esta tese frente aos tribunais da Santa Inquisição? O heliocentrismo nada mais, nada menos, tá, que é o Sol no centro do sistema solar. Tá bom? Esta tese era defendida por Nicolau Copérnico e também por Galileu Galilei posteriormente. Tá bom? E Galileu Galilei teve que renunciar para não, né, ser morto na Santa Inquisição, nos tribunais. Pois a igreja dizia que o mundo era o centro do universo. Bom, o sétimo ano vespertino não poderei corrigir, porque ainda falta, né, um aluno novo que entrou agora, tá, fazer a avaliação. Tá bom? Então, quando esse estiver feito, tá, eu vou passar a correção aqui no dia após ele fazer a prova.
Agora o 8º ano, tá? Vamos começar então com geografia. Os Incas, Maias e Astecas configuraram os maiores impérios nativos da América. Como era o sistema de governo de tais povos? Bem, o 8º ano também, né? Eu estava lendo aqui, mas o 8º ano também, me recordo agora, tem uma aluna ainda a fazer a avaliação, tá? A aluna que entrou recentemente. Então a avaliação poderá ser muito parecida, então não poderei dar resposta enquanto, né, ela não tiver feito, tá bom? Quase que eu cometo uma gafe aí, mas já passou. Vamos lá. 9º ano, geografia. Região brasileira que mais carece de recursos hídricos e das quais poderia ter seus problemas resolvidos se houvesse boa vontade da classe política do país. É a região Nordeste, letra B. Com relação à riqueza hídrica e ao seu aproveitamento, o Brasil é um exemplo mundial de desperdício, tá? Porque o Brasil tem muita água e desperdiça e polui bastante. Responda o que se pede. Como os aquíferos estão sendo contaminados? Bem, pelo sistema de irrigação, às vezes você tem uma irrigação muito mal feita, da qual você acaba enchendo muito o solo de fertilizantes, que mistura com a irrigação, que é feita de forma excessiva, e acaba penetrando no solo e contaminando os aquíferos, como também fossas sépticas, nas áreas de recarga. Lixões a céu aberto também, o chorume, que é um líquido gerado pelo lixão, penetra no solo e acaba contaminando. Tá? Bem, porque nunca limpa, né? Porque nunca é limpo de fato o rio Tietê? Bom, porque não há interesse político, né, para limpar o rio Tietê. Tá? Que sempre tem o processo de limpeza, retira-se o lixo e o rio sempre está sujo, sendo que o processo de limpeza já é conhecido mundialmente. Tá? É fácil de se fazer, o rio Tâmisa na Inglaterra é um exemplo, tá? Em Londres. Ele foi limpo há muitas décadas atrás. Então, predomina-se interesses políticos por detrás da verdadeira limpeza do rio Tietê, que nunca fica pronto. Né? Sabemos que é uma galinha dos ovos de ouro, de verbas, né, que não são enviadas diretamente para o rio, por causa de nossos péssimos políticos. Bom, história. A Revolução Russa de 1917, que culminou com a Revolução Bolchevista no mesmo ano, implantou uma forma de governo socialista, na qual busca chegar ao comunismo. Tá? Alternativa C, a classe dos iguais. Líder revolucionário considerado o grande baluarte da tomada do poder pelos bolcheviques. Tá? Lenin. Alternativa A. Responda o que se pede. Como se deu, né, a batalha pelo poder na agora União Soviética após o ano de 1924 entre Trotsky e Stalin? Bem, Trotsky, né, queria a revolução, né, permanente por vários países, não parasse apenas na Rússia, né, na então União Soviética, e o Stalin queria a revolução primeiramente sedimentada em um só país. Tá? E o Trotsky, né, acabou sendo perseguido pelo Stalin, tá? Essa figura polêmica que é o Stalin, até ser, né, atingido quando já vivia há muito tempo no México. Tá bom? Então o Stalin conseguiu buscá-lo até o México, né? Ou seja, encomendar o Trotsky, né? Encomendar entre aspas, que a gente sabe que é assassiná-lo. Tá bom? Bem, descreva o que vem a ser o Exército Branco que enfrentou o Exército Vermelho após a consolidação da Revolução Bolchevista. Bem, o Exército Branco nada mais era, né, do que um exército formado, né, com apoio, soldados e armas dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, que não queria que a Revolução Socialista Russa se espalhasse pelo mundo. Então era melhor matar ela na fonte, ou seja, na própria Rússia. Então foi criado um Exército Vermelho pelos russos, né, para enfrentar os soldados, né, o Exército Branco. Tá bom? Então o conflito se estendeu pelo território russo com vitória do Exército Vermelho, que lutava em casa. Aliás, vencer os russos na Rússia é complicado, tá certo? E em 1922, após essa vitória, a Rússia adota o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que durou até 1991. Tá bom? Então um abração a todos e até mais.